narcisistas reagem com a morte de seus genitores, com a morte de seus pais? Hoje nesse vídeo eu venho com um artigo de Sam Vaknin que vai responder a essa pergunta. Como os narcisistas se sentem quando seus pais morrem? Portanto, não perca a esse conteúdo. Olá, pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu vou falar sobre como os narcisistas reagem à morte de seus pais. O que eles pensam quando seus pais morrem? Isso, quem vai dizer aqui é Sam Vaknin, que é um narcisista diagnosticado e também um especialista no próprio transtorno que ele possui. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E bora pro vídeo! Como os narcisistas reagem à morte de seus pais? O narcisista tem uma relação complicada com seus pais, principalmente com sua mãe, mas às vezes também com seu pai. Como objetos primários, os pais do narcisista são muitas vezes uma fonte de frustração, o que leva à reprimida ou à agressão autodirigida. Eles traumatizam o narcisista durante sua infância e frustram seu desenvolvimento saudável, bem como também o final de sua adolescência. Muitas vezes, eles próprios são narcisistas. Sempre eles se comportam caprichosamente, recompensam e punem o narcisista arbitrariamente, abandonam ou sufocam com emoções mal reguladas. Nele incutem um superego exigente, rígido, idealista e sádico. Suas vozes continuam a ecoarem nele como um adulto, e é para julgá-lo, condená-lo e puni-lo em uma miríade de maneiras. Assim, nos aspectos mais importantes, os pais do narcisista nunca morrem. Vivem para atormentá-lo, para perseguir e processá-lo. Suas críticas, formas verbais e outras formas de abuso e repreensão vão muito além do tempo, muito além de depois da sua morte física. Sua objetificação dura mais do que qualquer realidade corpórea. Então, o que Sam Vaknin está querendo dizer aqui? Que mesmo depois que os pais do narcisista falecem, ele continua com as vozes dos seus pais em seus pensamentos, aquelas vozes acusatórias. Isso acontece também com o codependente, o dependente, a pessoa que tem o transtorno de personalidade dependente. Não é só com o narcisista, não. Tanto o codependente quanto o narcisista, eles carregam vozes acusatórias. E essas vozes, elas vêm dos seus genitores, que provavelmente eram narcisistas. Naturalmente, o narcisista tem uma mistura de reações ao falecimento de seus pais. É composto de euforia e uma sensação de liberdade esmagadora misturada com tristeza. O narcisista está apegado a seus pais da mesma forma que um refém fica ligado aos seus captores, a síndrome de Estocolmo. Os atormentados aos seus algozes, o prisioneiro aos seus guardas. Quando essa escravidão cessa, o narcisista sente-se perdido e liberado, triste, eufórico, empoderado e drenado. Além disso, os pais do narcisista são tipicamente fontes de abastecimento, quer dizer, suprimentos narcísicos. Eles cumprem os papéis de suprimentos narcísicos, evidenciando os grandes momentos do narcisista. Eles funcionam como uma história viva. A regulação da oferta narcisista, eles fornecem ao narcisista um suprimento narcísico de forma regular e confiável. Suas mortes representam a perda do melhor e mais importante suprimento do narcisista, que são as fontes veteranas, e, portanto, constituem um golpe devastador para a compostura mental do narcisista. Mas por trás dessas perdas evidentes, encontra-se uma realidade perturbadora. O narcisista tem negócios inacabados com seus pais. Todos nós temos, na verdade, mas o do narcisista é mais fundamental.
Conflitos não resolvidos, traumas, medos e mágoas fervilham a pressão resultante que deforma a personalidade do narcisista. A morte de seus pais nega ao narcisista o fechamento que ele tanto anseia e precisa. Isso sela sua incapacidade de vir a um acordo com as suas próprias fontes de sua invalidez, com as raízes mais venenosas de sua desordem. Estas são notícias graves e desconcertantes de fato. Além disso, a morte de seus pais praticamente garante a continuação do debate acirrado entre o superego do narcisista e as outras estruturas de sua personalidade. Incapaz de contrastar os pais ideais em sua mente com os reais, menos do que ideais, incapaz de se comunicar com eles, incapaz de se defender, de acusar, até mesmo de ter pena deles, o narcisista descobre que ele mesmo está preso em uma cápsula do tempo, reencenando para sempre a sua infância, a sua injustiça e o abandono. O narcisista precisa de seus pais vivos, principalmente a fim de revidá-los, acusá-los e puni-los pelo que fizeram para ele. Essa tentativa de reciprocidade, como acertar as contas, representa para o narcisista a justiça e a ordem, introduz o sentido e a lógica em um caso contrário, uma paisagem mental totalmente caótica. É um triunfo do direito sobre o errado, fraco sobre forte, lei e ordem sobre o caos e o capricho. A morte de seus pais é percebida pelo narcisista como uma piada cósmica às suas custas. Ele se sente preso pelo resto de sua vida com as consequências de acontecimentos e comportamentos que não sejam da sua própria autoria ou falta. Os vilões fogem da sua responsabilidade ao deixar o palco, ignorando o roteiro e as ordens do diretor, que nesse caso seria o narcisista. O narcisista passa por um grande ciclo final de raiva e indefesa quando seus pais morrem. Ele então se sente mais uma vez menosprezado, envergonhado e culpado, digno de condenação e punição por estar zangado com seus pais, bem como exultante com a morte deles. É quando seus pais morrem que o narcisista se torna uma criança novamente. E como da primeira vez, não é uma experiência agradável ou saborosa. Isso explica por que tem narcisistas que se sentem tão mal com o falecimento dos pais. Realmente eles choram em velórios e enterros, eles ficam mal. Por quê? Porque os pais do narcisista, eles são uma peça-chave do narcisista querer descontar, do narcisista querer acertar as contas, do narcisista querer resolver o que ficou lá atrás, na infância do narcisista, quando ele foi abusado por aqueles pais. Então, quando os pais morrem, eles não têm como resolverem essas questões, né? Os pais morreram. Então, ao mesmo tempo que ele fica feliz com a morte dos pais, ele fica frustrado e triste porque é uma questão que ele não tem como resolver mais. Ele não tem nem como se vingar mais do que esses pais fizeram para eles. Ele não tem como reagir aos abusos vindos desses pais. E essa voz desses pais acusando o narcisista, cobrando o narcisista, falando mal do narcisista, humilhando o narcisista, essas vozes vão perseguir o narcisista pelo resto da vida dele. Assim como acabam perseguindo também o codependente, né? Quem tem o transtorno de personalidade dependente, mesmo o transtorno de personalidade limítrofe, que é o borderline, quando eles não estão em tratamento. Então ficam essas vozes dos genitores que eram abusivos e até narcisistas, acusando e dizendo o quanto eles são inferiores e incapazes, o quanto eles são péssimos. Então, geralmente, pessoas que têm transtorno de personalidade, elas carregam sim essas vozes acusatórias. E essas vozes acusatórias são as vozes dos próprios genitores, que foram as primeiras pessoas que o narcisista confiou lá na infância, ou então outros transtornos confiaram ali na infância e foram abusados
Pessoas maravilhosas, tô aqui, ó, meus gatos aqui miando, não liguem, porque agora fica aqui o Mike e o King a essa hora se pegando aqui e brincando um com o outro, né? Então aí o King mia, o Mike vai atrás, o King desaparece, aí depois o Mike some, o King mia de novo para chamar o Mike, por aí vai. Então agora eles estão brincando, eu estou gravando aqui de madrugada para vocês, é a hora que eles ficam aqui doidinhos, tá? Então até peço desculpas. Mas em relação à morte dos pais do narcisista e como o narcisista enxerga os pais é dessa maneira, tá? O narcisista, ele se sente traído por aqueles pais, ele se sente abandonado, ele se sente injustiçado. E com a morte desses pais, o narcisista percebe que é impossível que ele possa acertar as contas, porque esses pais já se foram. Por isso esse misto de tristeza com esse misto de alegria com a morte dos pais. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, não saiam sem deixarem o like de vocês e o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!